Meus queridos, eu quero trazer uma palavra nessa manhã a você. Essa palavra você encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 16, no versículo de número 9. E o texto ele diz assim, ele é curto, mas ele diz assim: porque, esse é o apóstolo Paulo falando, uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Pastor, eu imagino que o senhor já se encontrou diante de uma oportunidade que é grande e que até assusta. Eu, pelo menos, já. O ser humano muitas vezes se acovarda, né? E uma porta grande, quando se abre, assusta, porque às vezes a gente não se encontra preparado, a gente não está acostumado com aquilo. Paulo fala sobre isso, ele estava falando da porta da fé, que tinha sido aberta aos gentios. E ele diz, uma porta grande e eficaz. Nossa, além de grande, é uma porta eficaz. É como uma pessoa que dirige só um Fusca, me perdoe os motoristas de Fusca, mas de repente, de um dia para a noite, ele ganha uma Ferrari para ele dirigir. É muita potência num carro, é muita força para um carro. Alguns podem se acanhar, se acovardar. E muitas vezes, né, a porta que Deus abre na nossa vida, ela não é só assim uma porta de oportunidade, como eu estou dizendo. Abriu-se uma porta de oportunidade. Abriu-se uma oportunidade da qual eu não sei lidar. Mas muitas vezes a porta que se abre é uma porta de comunhão com o próprio Deus. É a pessoa que abriu-se para ela um portal. Abriu-se para ela uma revelação. Abriu-se para ela uma direção. Abriu-se para ela um entendimento. Deus falou com ela, seja pela palavra, seja pela mensagem, seja o próprio Deus falando em sonhos, falando naquela luz interior. E essa comunhão profunda faz com que a pessoa entre num estado de graça maior, faz com que a pessoa tenha acesso a revelações e a direções de Deus que são maiores. Essa porta que se abre às vezes é aquele momento que dá uma clareza, que sai as dúvidas, que sai a inquietude, que sai a perturbação. Aquela hora que Deus ampara a nossa vida, que Ele mostra que Ele está com a gente, que Ele dá sinais claros de que nós não estamos à deriva, sozinho. É aquela hora que a gente entende que há um compromisso profundo entre nós e o Senhor. E aí, quando a gente passa para essa porta, quando a gente entra nessa porta grande e eficaz que nos abre, a gente entende que ali vai melhorar. É algo que está se abrindo para melhorar. É algo que vai transformar. É algo que vai nos aproximar de um propósito maior, de um propósito mais elevado. O contexto bíblico aqui, quando Paulo disse essas palavras, ele escreve aos Coríntios, e ele fala das oportunidades de pregação do ministério dele, que estão se abrindo, que estão se revelando a ele. Só que essas oportunidades de pregação, elas também são acompanhadas da oposição, da luta, sabe? Elas também são acompanhadas exatamente dos reveses que o inimigo, que todas suas castas demoníacas, e às vezes até o povo que não entende as coisas de Deus, fazem. Só que ele sabia que essa porta grande e eficaz que se abria para ele era importante. Só que exigia o quê? Discernimento e exigia coragem. O apóstolo Paulo sabia que a porta grande e eficaz que se abria para ele exigia discernimento e exigia coragem dele. Porque os adversários, eles existem. Paulo disse.
porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Há adversários. Os adversários existem. E esses adversários, eles não estão assim somente do lado de fora e estão querendo entrar. Sabe? Não. Esses adversários, eles estão querendo entrar na mente. Querendo entrar não só no que a gente está fazendo, mas querendo entrar nos nossos pensamentos. Querendo nos distrair. Esses adversários estão querendo entrar, querendo fazer com que a gente se esqueça daquilo que Deus mostrou para nós naquela hora que a porta grande e eficaz se abriu. Quer dizer, Deus mostra para você onde é que você precisa voltar, porque você caiu, o que é que você precisa corrigir, ou Deus mostra para você o que é que Ele quer de você daqui para frente, quem que Ele quer que você cuide, a quem Ele quer que você doe, que você dê, que você haja com misericórdia, quem que você precisa ir lá ministrar, falar da palavra do Santo Deus, e você tem clareza disso. E a porta grande e eficaz se abriu, só que há adversários que querem atacar tua mente, que querem distrair você, que quer fazer você esquecer daquilo que Deus te mostrou. E esses adversários, eles são espirituais, eles fazem tudo para fazer com que a gente olhe para o medo, com que a gente atente para a dúvida, com que a gente atente para a frustração e assim nos afastar do que Deus acabou de oferecer para nós quando aquela porta grande e eficaz nos abriu. Na prática mesmo, os adversários eles podem se manifestar para nós com críticas que a gente faz a gente mesmo ou que outras pessoas fazem a nós. Com insegurança, quando a gente não se sente capaz, quando a gente reconhece que não tem todo aquele potencial. Agora, ele também se manifesta com falta de apoio, sabe? Quando a gente acha que pode contar com as pessoas à nossa volta, com obreiros, quando a gente acha que pode contar com pessoas e não pode. E ele se manifesta também com autossabotagem, quando a gente mesmo se sabota, quando a gente por medo falha, falta, não vai, não aceita. Tudo mais que tira o nosso foco da promessa de Deus. Tem na Bíblia exemplos assim que a gente pode refletir, que aconteceram coisas parecidas, que é o exemplo dos espias. Você vai encontrar em Números, capítulo 13, do verso 2 ao 3, o texto que vai dizer assim: então Moisés enviou homens para espiar a terra de Canaã, cada um deles chefe de seus parentes. E Moisés os enviou da parte do Senhor, todos os homens poderosos. Então, quando o Senhor mostrou a terra prometida para Moisés, dizendo que era aquela terra que eles haveriam de possuir, Moisés separou homens poderosos, diz o texto. Eram os príncipes das tribos, para que eles fossem espiar a terra. Eles fossem olhar a terra. Como é que ela era, quais eram os seus acessos, como é que eram as ruas, onde é que estavam as partes descampadas, onde tinha fonte de riqueza, onde era bom de pastar o gado. Vão olhar a terra. E eles foram. Lá no verso 31 e 32, diz que os homens que tinham subido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, pois é mais forte do que nós. E aí o final vai dizer: e deram os filhos de Israel um mau testemunho da terra que haviam espiado. Quer dizer, Canaã se abriu, uma porta grande e eficaz. Canaã se abriu. Estava aberta lá, essa porta. E estava aberta lá como promessa de Deus,
que eles haveriam de possuir aquele lugar. E para ainda aumentar esse peso do que foi esse medo dos espias, é que eles haviam passado por diversos sinais poderosos de Deus. Deus já havia punido os egípcios com pragas. Deus já havia aberto o mar para eles passarem. Deus já havia alimentado eles com maná. Já havia tirado água da rocha. Quer dizer, eles já tinham sinais maravilhosos de Deus na coluna de fogo durante o dia, na nuvem, coluna de fogo durante a noite, na nuvem durante o dia, mas mesmo assim eles temeram. Eu me pergunto o que falava a mente deles quando via, ou quem foi o primeiro que foi aí mostrando o problema da terra, os gigantes que haviam naquela terra, o poder que havia naquelas pessoas. Eu fico tentando ver aqueles que tinham um pouco de coragem, mas que perderam a coragem por causa dos medrosos. Como é que será que aconteceu essa dinâmica humana de medo que foi tomando conta daquelas pessoas? Na nossa vida funciona assim também. Eu falo com pessoas hoje gabaritadas, capacitadas, estudadas, que mesmo assim temem assumir papéis, temem assumir cargos, elas se sabotam. Sabe, eu não quero diminuir a profissão nem a qualidade social de ninguém, mas a gente sabe que é verdade, que há aqueles que poderiam estar em ambientes, em status sociais maiores, mas eles são medrosos. Eles têm medo da oposição. Eles permitem que as palavras tomem conta da sua cabeça e da sua mente. Eles aceitam coisas que são menores do que suas capacidades. Eles aceitam condições menores do que eles poderiam. E quantos, também espiritualmente falando, estão nessa mesma condição? Conhecem a palavra de Deus, sabem da unção do nome do Senhor, sabem dos dons do Espírito de Deus, sabem que é a graça de Deus que acompanha o ministro, porque pela graça de Deus nós somos o que somos, mas mesmo assim são medrosos. Não assumem compromissos, não assumem papéis, porque a crítica toma conta, porque são autossabotados, porque têm medo. E eles só olham para as coisas ruins que podem acontecer, só olham para as desgraças que podem acontecer e não confiam na palavra de Deus e não confiam na porta grande e eficaz que se abriu. Desses 12 espias que foram enviados, só Josué e Calebe confiaram na promessa. Só eles enxergaram que aquela porta aberta era a abundância, era um futuro de Deus, que Deus tinha preparado. 10 olharam para os adversários, 10 olharam para os gigantes, 10 olharam para os obstáculos, e o que aconteceu com eles? Medo. Medo travou, o medo paralisou, a porta estava ali, só que eles não conseguiam ver além daquilo. Eles não conseguiam ver a prosperidade, não conseguiam ver a mão poderosa de Deus, eles só conseguiam ver os problemas, os adversários, os gigantes, os obstáculos. É isso mesmo que aconteceu. Só que a gente precisa manter o olho não nessas coisas. Ela nos fará atencioso, com certeza, mas a gente tem que manter o olho na promessa de Deus. Porque é desse modo que é a nossa vida hoje. A porta de Deus, ela está aberta, ela se abre. Só que só entra nessa porta quem mantém um olhar vivo nessa promessa que recebeu lá naquele dia, quando estava naquele estado de graça maior. Lá naquele dia que foi iluminado, lá naquele dia que recebeu aquela visitação, lá naquele dia que leu aquela palavra, lá naquele maravilhoso dia. E não se distraindo com os adversários que tentam roubar a fé, e não se distraindo com os adversários que tentam tirar a determinação. Quer dizer, isso significa, meu querido ouvinte, que você escolhe confiar em Deus,
mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos gigantes, das lutas, você escolhe, é uma decisão, escolhe confiar. Você escolhe tomar decisões que são corajosas. E não deixar que o medo, e não deixar que a dúvida impeça que você avance. E presta atenção no que eu te falo nessa manhã. Você precisa tomar decisões com coragem, principalmente quando se trata daquelas onde a porta grande e eficaz se abriu. Claro que você vai usar sabedoria, claro que você vai agir com segurança, mas se você está escolhendo por aquela que é por causa do seu medo, essa não é a sua melhor decisão. E faça isso, e segue adiante. Essa porta está diante de ti, porque Deus abriu para você. Ela pode ser uma oportunidade de um crescimento profissional, ela pode ser uma reconciliação com Deus, ela pode ser um projeto que Deus coloca diante da sua vida, que vai exigir de você coragem, ela pode ser uma nova fase espiritual na sua vida. O que importa para ti é atravessar essa porta, atravessar com confiança, sabendo, meu querido, que Deus já preparou o caminho que você vai passar. Já preparou, Ele sabe que tem adversários lá, Ele vai tirar esses adversários diante de você. Vai afugentá-los. Em nome de Jesus Cristo. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Como é que está a sua vida? Como é que anda a sua vida? Como é que você tem lidado com os adversários? Espero que Deus, hoje, nessa manhã, nesta hora, tenha falado com você, em nome de Jesus.